na apostila de vocês, na página 125, né, o nome desses, né, os 5 desses elementos, tá? Então, eles são atraídos pelo ímã, tá? Flotação, lembrando que, né, a gente lembra lá dos fenômenos, né, na aula passada, os fenômenos físicos. Método de separação são tudo fenômeno físico, tá? Seja separação de mistura homogênea, seja separação de mistura heterogênea. Por que são fenômenos físicos? Porque não altera a substância. Então, por isso a importância. Então, eu quero tirar aquela substância, antes de qualquer reação, eu vou tentar um fenômeno físico. Para quê? Para eu não alterar a composição. Porque se eu altero, depois eu tenho que fazer outra reação para tentar reverter o que ela era antes. Tá? Então, por isso que primeira coisa que quando eu chego no laboratório, alguma substância que eu quero trabalhar, eu vou primeiro tentar separar fisicamente. Depois, se eu não conseguir tirar aquelas impurezas, aí eu vou tentar quimicamente. Mas, primeira coisa é física. Então, todos esses processos que eu falar aqui, inclusive, né, tem muito aluno que cai, acha que separação magnética, o ímã é uma reação. Não é. É processo físico, é fenômeno físico, tá? Porque não altera a composição da substância, tá? Flotação, o próprio nome já diz, eu vou flutuar entre dois sólidos, um vai ficar flutuando e o outro vai ficar precipitado embaixo, tá? Então, normalmente aqui entre a areia e a serragem, eu vou jogar um líquido que não dissolve os dois e vai, né, fazer a separação. Vou jogar um líquido com densidade intermediária entre os dois, então o líquido vai ficar no meio, o menos denso fica flutuando e o mais denso fica embaixo, que é no caso da areia e da serragem. Muito usada essa técnica na metalurgia, tá? Do cobre, por exemplo, na concentração de cobre, na concentração de ferro. Como hoje, né, o cobre, ferro, né, que se a gente for achar na natureza, é muito raro, são metais mais raros do que antigamente, quando começaram, né, a utilizar o ferro, a utilizar o cobre. Então hoje é muito raro, tanto é que hoje eles optam mais pela reciclagem. Mas até na reciclagem eu preciso concentrar esse material, tá? Então eu preciso aumentar a quantidade deles ali, na onde que eu acho, no meio das rochas, né, no meio da natureza. Então como que eu retiro como que é a metalurgia, né, desses metais tão utilizados, né, no comércio, tão utilizados no dia a dia. Então, uma das técnicas para concentrar a sua quantidade é a flotação. Eu vou flutuar. O que eu faço, né? Normalmente, eles colocam porque normalmente esses metais, quando eles estão no estado ionizados, eles são solúveis na água, tá? Aí o que acontece? Então, eles colocam substâncias para deixar eles menos solúveis, tá? Então, como que essas substâncias? Normalmente são substâncias apolares, normalmente são óleos que eles colocam ali, tratam, né, aquela matéria que chegou, aquela matéria impura, tratam ali. Esses óleos adsorvem, tá? Esses metais. Então, o que é essa palavra adsorver? Adsorver é reter. Só que como que é essa retenção? Ela fica só na superfície. Essa substância que vai absorver, ela não vai incorporar, né, no seu volume, aumentando seu volume. Não, só, né, fica retido ali na superfície e depois, com outro processo físico, eu consigo retirar, né, essa substância que foi absorvida. Por falar em adsorção, o carvão ativado, né, ele que a gente vai ver lá nas etapas de tratamento da água, que é um dos processos de filtração, ele filtra através dessa adsorção. Então, entendam bem, é diferente de absorção. A absorção, ele vai sugar, incorporar aquela substância, vai sugar, outra substância vai incorporar dentro dela e vai aumentar o volume. A adsorção não, fica só retido na superfície. A flotação de metais é isso que acontece. Então, aquela substância apolar, né, adsorve, né, a gente trata aquela substância moída com essa substância apolar que vai reter essas partículas metálicas. Depois eu vou flutuar ela na água e vou conseguir retirar. Porque aí a água ela vai retirar as outras impurezas solúveis e vai ficar aquela substância apolar
né, com os metais adsorvidos na sua superfície, tá? Então é um exemplo de flotação. Nós temos também a dissolução fracionada. Então, a dissolução fracionada. O que vai ser a dissolução fracionada? Eu vou dissolver em uma substância, eu vou usar um líquido em que um dos sólidos vai ser dissolúvel nesse líquido, nesse solvente, e depois eu faço a separação, né? Então, a dissolução fracionada é para quê? É para eu dissolver das substâncias que está ali no sólido. A dissolução fracionada também, ela é chamada de extração, tá? Por quê? O que é a extração? A extração é quando eu vou retirar de alguma matéria, né? De algum organismo, normalmente de algum organismo, né? Algum organismo mesmo, pode ser vegetal, pode ser animal, eu vou retirar aquela substância em que eu vou comercializá-lo, tá? Então, muitos medicamentos são feitos através de dissolução fracionada. Eu pego um solvente, jogo ali na planta, vamos supor, esse solvente ele dissolve apenas, né, aquela substância que eu quero, que eu vou comercializar. Depois eu filtro, né, a outra substância que não precisa vai ficar retida no filtro, outro sólido, e aquele solvente com a substância extraída vai passar pelo filtro e depois eu posso fazer uma destilação, eu posso fazer uma vaporização apenas, tá? Então, onde a gente faz isso em casa? Quando a gente vai passar o cafezinho, tá? Por que eu aqueço a água? Porque a água quente ela consegue extrair a cafeína do café, que aí, né, eu faço a filtração, a água quente extrai apenas a cafeína e a outras substâncias, né, solúveis também, mas o interessante, o objetivo do passar o cafezinho é extrair justamente a cafeína, tá? Viu? Então, a dissolução fracionada, por isso que ela também é chamada de extração. Sólido líquido, né? Então, nós temos a decantação simples, tá? Muito usada, né? Na estação de tratamento de água, a decantação, em que o barro, né, ele vai para baixo e a água fica por cima, tá? Não sei se vocês estão lembrando desse aparelho lá que a gente viu lá no SAI, né, que o técnico químico lá, o Claudomiro, ele ligou lá pra gente ver, né, essa agitação para ver a decantação, tá? Então, a decantação simples entre a água e o sólido, que é o barro, viu? A centrifugação, então, que eu tenho uma centrífuga, o que a centrifugação faz? Ela vai acelerar a decantação. Então, vai acelerar as partículas sólidas, que são mais densas, fica embaixo, a partícula líquida fica em cima. O que ocorre quando a gente vai fazer a decantação, a separação das substâncias do sangue, quando a gente vai fazer, no caso, a separação do leite, né, que a gente pega a parte menos densa, que é a parte gordurosa, a gordura que a gente vai servir para fazer manteiga, e a parte do leite fica embaixo. Então, usa a centrifugação, por quê? Para acelerar essa separação por decantação, tá? A filtração simples, então eu vou usar um filtro, de novo, o sólido, né, vai ficar retido no filtro, e o líquido vai passar. Então, no café, na dissolução fracionada, eu tenho a dissolução e depois eu tenho a filtração no final, tá?